Justiça a realização da parada livre que garantiu o direito pleiteado. Afirmou não entender isso como infração político-administrativa. Quanto ao TAC firmado no município, informa que os termos deste estão sendo cumpridos, salvo alguns ajustes necessários que o município vem fazendo e que deve culminar com a abertura da UPA 24 horas até o final do ano, conforme previsto no aditamento do TAC. No dia 6/12 de 2019, foi ouvido o Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial dos Freios Capuchinhos, que informou não ter recebido o indeferimento da bênção da Praça da Dante Alighieri, pois não era o organizador do evento. Que a organização fica a critério de outra pessoa. Indagado sobre eventual lesão aos freios para a não realização da bênção da Praça Dante Alighieri, informou que não se sentiu lesado, o que importa é a bênção e não o local. No dia 6/12 de 2019, foi ouvido também o Frei Jaime Bétega, conselheiro de obras sociais do Freios Capuchinhos, que, ao ser questionado sobre o indeferimento da realização da bênção dos freios na Praça Dante, disse que não tomava esse indeferimento como algo prejudicial, que de imediato entendeu que seria possível e afirmou ter sido convidado para realizá-lo com um programa de Natal no Largo da Prefeitura, o que não foi possível, pois houve ruído de comunicação e foi então a bênção agendada para ocorrer em 2 locais. 1. Do mérito, fim da colheita de provas, em suas alegações finais, pugnou a defesa do arquivamento do presente pedido, conforme reproduzimos. 1. Quanto ao decreto 20.381, foi amplamente explicado na sua elaboração, bem como dito pelo Dr. Fabiano que não há inconstitucionalidade no decreto, apenas pontos de vista diferentes. 2. Quanto à realização da parada livre, ficou provado que não há discriminação e que o fato do indeferimento foi buscado junto à Justiça e imediatamente cumprido pelo município, sendo dito ainda que pelo próprio doutor Fabiano, que não existia nenhum documento assinado pelo prefeito em relação à negativa, desta forma não podendo haver responsabilização do mesmo. 3. Ainda o fato da realização da parada livre tem-se por certo que tal denúncia perdeu objeto, tendo em vista que ocorreu conforme pretendido e com atendimento solicitado ao município. 4. Quanto à bênção dos freios capuchinhos, não pertine maiores declarações se os próprios freios ditos lesados pelo denunciante declararam não haver nenhum tipo de lesão ao seu direito. 5. Quanto à denúncia do desprezo pelo CMS e pelo desrespeito aos servidores municipais, foi exaustivamente explicado pelo secretário de Saúde, pela secretária de Recursos Humanos e pela Procuradoria-Geral Adjunta, corroborado pelo doutor Fabiano, que não houve desprezo pelo CMS e nem tampouco pelos servidores municipais que comprovadamente tiveram seus direitos respeitados quando das suas remoções. 6. Quanto às possíveis ilegalidades na licitação do chamamento público, ficou claro que o indeferimento da medida cautelatória pelo conselheiro do TCE, órgão fiscalizador, desmistifica qualquer ilegalidade que possa ter ocorrido, pois é aquele órgão responsável pela aprovação das contas do gestor, não restando dúvidas que a denúncia, neste ponto, também está infundada. 7. Ainda em relação à UPA, cabe salientar que, conforme dito no seu depoimento, o Dr. Fabiano, em conjunto com o Ministério Público Estadual, vem fiscalizando criteriosamente o cumprimento do TAC, que está ocorrendo de forma satisfatória pelo município e deve culminar com a abertura da UPA 24 horas ainda neste ano, conforme ajustado. Fez menção ao artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, o qual dispõe sobre as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato, expondo informações conceituais da aplicabilidade de cada um dos incisos atinentes ao caso. Refere posição doutrinária que entende aplicável e transcreve na íntegra o indigitado artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Afirma não ser possível vislumbrar nas denúncias apontadas a possibilidade de enquadramento delas nos incisos do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67. Versa sobre cada inciso daquele dispositivo legal, anotando considerações de forma individuada naquilo que se compreende que seriam infrações político-administrativas passíveis de julgamento pela Câmara de Vereadores. Por derradeiro, argumenta não ver nenhum dos itens da denúncia a possibilidade de enquadramento nos incisos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, requerendo, assim, o arquivamento da denúncia. Destaca nesse ponto o referido decreto no inciso 8º do artigo supracitado, que elenca como um dos casos possíveis de cassação do mandato, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura, no qual o próprio denunciado cita como ato atinente ao inciso, deixar de agir quando, por lei, é obrigado ou se descuida ou se desinteressa em fazê-lo, pode ocorrer, em tese, infração contemplada no inciso. A defesa deseja que comprove em qual dos incisos do artigo 4º do DR 201/67 o denunciado infringiu. Defende que em nenhum dos depoimentos foi possível verificar afronta aos incisos citados em infrações político-administrativas. Assim sendo, defende que a comissão processante deve opinar pelo arquivamento do processo de impedimento, pois somente os fatos que venham ao encontro dos incisos
de 1 a 10 do artigo 4º do DL 201/67 são passíveis de provocar a cassação do mandato do prefeito pela Câmara, se ocorreram outros fatos, se comprovados, seriam passíveis de outras sanções pelos órgãos competentes. Segundo a defesa final, as provas testemunhais e documentais não se mostram suficientes para fundamentar a cassação do mandato do chefe do Poder Executivo, que leva o processo de indicação para arquivamento. Aduz ao final que todos os caminhos conduzem ao arquivamento da denúncia, em razão do conjunto probatório, deixando evidenciada a falta de ações positivas para a cassação. Dos pedidos, de forma derradeira, o denunciado requer querer que o parecer da comissão processante seja pelo arquivamento do processo, forte na ausência de elementos ensejadores da pena de cassação do seu mandato e que não sejam outros elementos levados em consideração que não aqueles elencados na legislação da regência. É o relatório dos fatos e da tramitação do presente processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, contido no documento externo DE 365/2019. 9. Do mérito, exame de imputações contidas na denúncia. Coube à comissão processante apurar os fatos descritos na denúncia, conforme previsto no Decreto-Lei 201/67. É sabido que o artigo 5º do referido decreto apresenta um procedimento bifásico e escalonado, com previsão de uma fase de instrução preliminar e o julgamento propriamente dito, tudo conforme previsão dos seus artigos 3º e 4º. Esta fase preliminar tem início com o recebimento da denúncia pela comissão processante e encerra-se com a elaboração do parecer final. Como o Decreto-Lei número 201/67 não esgota todo o rito processual, a comissão processante buscou apoio em outras normas, em especial na própria Constituição Federal de 88, sem prejuízo de atento exame das leis processuais editadas pela União, Código de Processo Civil e Penal e da jurisprudência. Diga-se, como tantas vezes já afirmado, que o referido decreto, em seu artigo 5º, inciso 1º, é claro quanto à possibilidade do cidadão comum apresentar denúncia sobre prática de infração política administrativa como prefeito municipal, bastando apresentar a exposição de fatos e trabalhar ou indicar as respectivas provas, porque o direito quem conhece é o juiz. À luz de tal ponto de partida, se pode entrever com nitidez o elevado grau de interesse público com a instrução do processo, ainda que o denunciado repute inconsistentes acusações. Deveras, não se trata do processo que necessariamente é deflagrado por quem que elevados conhecimentos jurídicos. Nessa linha, é improvável que um cidadão comum tenha a expertise necessária para descrever fatos certos e delimitados com a mesma riqueza de detalhes que se exigira em um processo administrativo e judicial entre partes que já tenham alguma relação constituída e que seja instruído por advogado. Exigir tamanho rigor significa não comprometer a própria finalidade do Decreto-Lei número 201/67, que é o de punir agente público municipal que eventualmente praticou uma ou mais infrações político-administrativas, sem que, para tanto, tenha que haver uma denúncia fundada mais perfeita, técnica, jurídica, o que significaria deixar impune eventual má condução dos negócios públicos pelo simples fato do denunciante não possuir conhecimentos técnicos precisos do seu enquadramento legal ou da melhor forma de deduzi-lo em uma denúncia. Valdo Fácio Júnior, Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeitos, editora Atlas, 2000, página 310, estudioso do assunto, refere que, ao oferecer a oportunidade de denúncia a qualquer cidadão, o princípio republicano é atendido e o direito de fiscalização se concretiza na medida em que, se o chefe do Executivo praticar qualquer ato contrário aos interesses da administração pública, da polis, qualquer cidadão terá legitimidade de defendê-la, denunciando o fato ao Poder Legislativo, que naturalmente cuidará de fazer os indispensáveis filtros de admissibilidade. Dito isso, é importante assinalar que a palavra política, que integra a locução política administrativa, que por sua vez adjetiva e conduta irregular da autoridade pública, infração, é uma palavra derivada de polis, politikos, que significa tudo que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social, e que, com o tempo, passou a ser comumente usado para indicar as atividades em conjunto de atividades que, de alguma maneira, têm como termo de referência a polis, ou seja, o Estado. Norberto Bobbio, Dicionário da Política, 11, editora UNB, página 954. Portanto, quando se fala em infração política administrativa, a qual sujeita o agente político à cassação do seu mandato, não se está a falar em crimes ou ilícitos penais, em ilícitos de caráter eminentemente políticos, de administração do Estado, ou seja, que atentam contra a atividade ou conjunto da atividade que tem como referência a polis ou a cidade. Por isso, as conclusões oriundas desse processo não têm nenhuma repercussão jurídica em outras esferas, a não ser exclusivamente nesse julgamento político-administrativo. Assim, qualquer juízo de valor feito por esta comissão somente se presta para o fim julgamento político do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, não produzindo nenhum outro efeito, seja na esfera administrativa ou judicial. Com muita propriedade, ensina Paulo Brossaro, Impeachment, página 126, Saraiva,
992, página 126, que é uma pena política, o que se aplica ao processo de responsabilidade. Ofensas do chefe do Poder Executivo, a pena através dele aplicável, nada de criminal, é apenas política relacionada a um ilícito político aplicada por entidades políticas, autoridades políticas. No campo do julgamento político, a valorização dos elementos da prova constitui campo próprio de atos interna corpóreis, pois a ordem jurídica conferiu exclusivamente ao Poder Legislativo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito da decisão. O Poder Judiciário não pode substituir o julgamento político-administrativo da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul pelo seu. Daí, não se pode buscar ao Poder Judiciário saber se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a deliberação da Câmara Municipal, se essa deveria perdoar ou não o acusado, pois esse juiz é de mérito, e a Justiça não pode substituir a deliberação da Câmara Municipal por um pronunciamento de mérito. É por tal razão, aliás, que o Poder Judiciário não ingressa no mérito do processo da cassação do mandato prefeito pela Câmara. Também, em face da independência entre os poderes e a Câmara Municipal, não precisa aguardar a conclusão de eventuais ações judiciais ou mesmo de outros órgãos administrativos com competência julgadora, tribunais de contas, por exemplo, para só então proceder ao julgamento de infrações político-administrativas. A decisão que vier a ser proferida nessas passíveis ações judiciais não carrega necessariamente uma repercussão no julgamento político, embora possa embasá-lo eventualmente. A lógica do julgamento político não opera apenas contra os acusados. Também o reverso acontece. Assim, prefeitos e parlamentares podem vir a ser condenados pelo Poder Judiciário, embora não venham a ser cassados pelo Parlamento. Reconhecer que o julgamento político tem sua lógica própria é importante para regular o funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito. Mais do que isso, não atenta minimamente contra nenhum direito daqueles que foram cassados o fato de não se admitirem em juízo presunções típicas dos julgamentos políticos. Em situações como essa, estão corretas tanto a cassação do mandato como a absolvição judicial por falta de provas. Por isso, julgar tecnicamente um julgamento político tão equivocado quanto julgar politicamente um julgamento técnico. Com base nessas premissas, passamos a analisar efetivamente a denúncia em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, Daniel Antônio Guerra. A sua leitura, o vereador Rafael Bueno. Prefeito Municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra. Exame da primeira imputação, proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. A peça acusatória imputa ao denunciado a prática de infração político-administrativa por ter editado o Decreto Municipal número 19.736, de 8 de 8 de 2018, pois por meio dele passou-se a exigir que o uso de áreas públicas ou privadas no município de Caxias do Sul, RS, para a realização de eventos temporários deverá ser precedido da autorização do Poder Público Municipal. Por imposição do referido dispositivo legal, os freis capuchinhos, em vez de apenas comunicar a realização de uma reunião pública denominada Bênção de Natal, que se realizaria no dia 11 de 12 de 2019, na Praça Dante Alighieri, tiveram que solicitar a autorização do Poder Público Municipal como se fosse um evento temporário. A referida solicitação foi negada pelo Poder Público sobre a justificativa de iminente realização de eventos por parte do município, tais como Feira do Livro e festejos de Natal, que exigirão períodos prévios para montagens e adequações. Não será possível a utilização da Praça Dante Alighieri para a realização do evento solicitado. Concretamente, o denunciante defere que o referido decreto é institucional, artigo 5º da Constituição Federal, e que ele conflitaria com os artigos 3º, 239, 240 e 243, todos do Código de Posturas do município de Caxias do Sul, LC número 377, de 22 de dezembro de 2010. A denúncia ainda acusa o denunciado de editar o referido decreto sem observar a legislação municipal e de acordo com a sua conveniência, ignorando que a alteração da legislação complementar do Código de Postura requer a aprovação de 2/3 dos vereadores, concluindo que o prefeito legislou sem consultar o Poder Legislativo. No mais, a referida proibição de utilização da praça pelos frades capuchinhos ofenderia a Constituição Federal em seu artigo 5º, no inciso 6º, 9º e 16º, bem como a Lei Orgânica do município de Caxias do Sul em seu artigo 39, inciso 1º e 3º. O denunciado, por sua vez, sustenta que a acusação não procede, uma vez que o decreto municipal número 19.736 de 2018 foi revogado pela edição do decreto municipal número 2381 de 2019, de 15 de agosto de 2019, que teria vindo para corrigir as dificuldades interpretativas do primeiro.
Ao analisar os referidos decretos, verifica-se, contudo, que os vícios apontados na denúncia permanecem no Decreto Municipal número 2381 de 2019, uma vez que este último continua tratando direitos fundamentais que independem da autorização como direitos sujeitos à licença dos poderes executivo municipal, razão pela qual eles serão tratados nesse relatório como equivalentes, a fim de facilitar a compreensão da questão. Analisando o disposto na Constituição Federal de 1988, tem-se o acesso ao espaço público como prerrogativa de todo cidadão, senão, vejamos, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos seguintes termos. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 16º, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bem se vê, pois, que a Constituição Federal, de maneira clara e literal, além de preservar a liberdade de crença religiosa de manifestação, independentemente de licença ou censura, garante o direito de reunião pacífica em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso e não autorização à autoridade competente. O denunciado não negou prática do ato contra ele imputado, tendo inclusive a testemunha Geomir da Silva Neto, secretário de Cultura, informado que havia a expectativa de requalificação da Praça Dante Alighieri, tendo sido indeferida a realização da bênção ainda na Secretaria do Urbanismo, reconhecendo, contudo, que em 2018 a bênção ocorreu concomitantemente ao evento de Natal, também realizado na Praça Dante Alighieri. No mesmo sentido, a secretária Mirângela Rossi atestou que foi incluído um formulário padrão disponibilizado no protocolo geral e que, se o pedido não é protocolado no prazo mínimo previsto no decreto, ele já é indeferido de plano, sem sequer ser analisada, o que por si só já configuraria abuso de poder, no caso do direito de reunião, que sequer depende de autorização, quanto mais indeferimento por ter sido informado o poder público fora do prazo por ele arbitrariamente estipulado. Destarte, essas justificativas não elidem o fato de que o direito de reunião não depende de autorização e também não está sujeito às meras expectativas do poder público, caso a requalificação da Praça Dante Alighieri. Aliás, sobre a alegada requalificação da Praça Dante Alighieri, também secretário Mirângela Rossi, secretário de Urbanismo, reconheceu que sequer havia licitação para a contratação de empresa para realizar a alegada obra. Assim sendo, não existia qualquer possibilidade real de existirem obras na Praça Dante Alighieri no período em que a bênção dos Três Capuchinhos pretendia realizar-se. Somente se pode concluir que a proibição da bênção dos Três Capuchinhos na Praça Dante Alighieri tratou-se de um ato arbitrário grave do denunciado, pois violou liberdade das mais fundamentais, qual seja o direito de reunião e também de liberdade religiosa, pois vedou uma manifestação cultural religiosa já tradicional em Caxias do Sul, sobre o mero pretexto de reformar a praça, que, como é de conhecimento público por fora da decisão judicial, estava protegida de ter suas características modificadas sem autorização legislativa da Câmara Municipal. Está configurada, portanto, a violação do dispositivo no artigo 4, inciso 7º do Decreto-Lei nº 201/1967, que proíbe a prática contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, uma vez que o termo lei deve ser interpretado de forma ampla, incluindo-se, por óbvio, a Constituição Federal, que é a lei das leis. Também a violação à liberdade civis pelo prefeito municipal é conduta que se enquadra na infração político-administrativa do artigo 4, inciso 10º do Decreto-Lei número 201/67, pois é incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, a violação dos direitos constitucionais dos mais caros à democracia, quais sejam a liberdade de manifestação do pensamento, de reunião e religiosa. A este respeito, vale trazer a concepção de Hannah Arendt, para quem o espaço público, o domínio público, é o lugar onde o homem se realiza por completo, ou seja,
é onde o ser ultrapassa a mera condição de vivente e se completa sendo político. Arendt, Hannah, A Condição Humana, tradução de Roberto Raposo, 11, edição Rio de Janeiro, Florência Universitária, 2010, página 28 e 32. Somente no espaço público, desnudo de sua vida estritamente privada, o homem se relaciona, interage e age com a finalidade de transformar a comunidade em que se insere. Conclui a mesma Hannah Arendt que nenhuma atividade pode tornar-se excelente se o mundo não proporciona um espaço adequado para o seu exercício. Nem a educação, nem a engenhosidade, nem o talento podem substituir os elementos constitutivos do domínio público que fazem dele local adequado para a excelência humana.